Na 10ª palestra que proferimos a respeito de reforma política, queremos titular hoje com o seguinte título: a reforma política tem que ter os partidos políticos, ok? A reforma política tem que ter os partidos políticos. É isso aí, não se esqueça da Agenda 2013 da Fundação Presidente Jânio Quadros. A Fundação Presidente Jânio Quadros, através da TV FPJQ, apresenta hoje uma linha de raciocínio de vários temas. E eu quero que, com isto, você tenha o melhor aproveitamento possível nas ideias, conceitos que vamos levar para todos. Muito obrigado. Muito boa tarde, senhores. Fundação Presidente Jânio Quadros, uma vez mais, desejo a todos muito boas-vindas para o segmento das palestras já iniciadas no segundo encontro realizado no dia 24, próximo passado, para assim nós podermos informar a todos que temos agora um canal próprio, que é a TV FPJQ, TV Presidente Jânio Quadros, cujo nosso site está à disposição de todos, www.tvfpjq.org.br, e assim encontrarem todas as notícias pertinentes à nossa fundação, que temos a honra de presidir o seu conselho, tendo como sua presidente executiva a dona Aldinéia Fidelis, que também é nossa esposa, e é uma executiva que tem demonstrado claramente, nas suas viagens pelo Brasil todo, a vocação da mulher para, conjuntamente com todos que gostam e amam essa figura de Jânio Quadros, perpetrar, ajudar, né, na divulgação e na profusão dos ideais janistas. Quero dizer também, em segundo lugar, que a nossa agenda FPJQ já foi confeccionada e vamos distribuir a todos a agenda 2013 da FPJQ e distribuiremos para todos os presentes aqui também, os presidentes de partido, os filiados aqui presentes. Congratulando também com todos que estiveram na nossa última reunião de segundo encontro nacional, proporcionado aqui no Tsuí Plaza, em São Paulo, onde estiveram presentes vários presidentes de estados do PRTB, filiados, como também mandatários, vereadores, deputados do nosso partido, prefeitos, vice-prefeitos, mais de 250, 300 pessoas presentes, onde divulgamos os ideais janistas, proporcionamos um curso aqui com o professor José Paulo Hernandes, do Instituto Nilsenses, e de sorte que hoje queremos congratularmos com todos que aqui estão pelo final de ano. É a terceira mensagem. Esse final de 2012 para 2013, desejando a todos um Feliz Natal e que tenham todos um feliz ano novo, não é? Um ano melhor, sucesso, saúde, agradecendo também a curadoria da Fundação Presidente Jânio Quadros, né, na figura do senhor promotor, que sempre nos ajudou, que fica lá em Brasília, da promotoria como um todo, né? E eu creio que ano próximo daremos prosseguimentos através da nossa fundação com cursos que possam proporcionar aprofundamento da política nacional, temas de cunho histórico, também a respeito da vida de Jânio Quadros e também a projeção da política no futuro, exatamente a razão de ser da nossa querida fundação, é exatamente essa, servir de apoio, de estrutura organizacional, né,
de cursos e palestras para a difusão dos ideais janistas e também servir de suporte para o nosso querido PRTB. Na palestra de hoje, trataremos de temas de interesse nacional, como foco, em especial, as questões políticas do momento que vivemos. Vamos falar, primeiramente, a respeito da reforma política. O Congresso, neste momento, vive momentos de turbulência com as questões do Supremo Tribunal, que está tratando das questões de mensalão e outras ações em se tratando de política e a questão em especial também relevante de que a Polícia Federal está ensejando, neste momento, algumas ações contra aqueles que praticam atos de improbidade, o que exatamente proporciona que também, neste momento, se possa discutir com mais profundidade a reforma política. Porque tudo enseja exatamente no aprofundamento de questões que tratam de fundo partidário, questões também que tratam de listas, votos em lista, questões que tratam também de que tenhamos eleições proporcionais no futuro sem coligação, redistribuição de horário de rádio e televisão, mudança de calendário, de posse dos mandatários, tudo isso enseja a que a reforma política seja tratada com a maior brevidade e urgência. No nosso entender, e do nosso partido que presidimos, como também da Fundação, que dá suporte a que todos possamos exatamente discutir esse tema hoje, é de que é urgente, urgentíssima a reforma política ser discutida pelo Congresso. Mas uma nova ótica. Eu tenho discutido sempre em Brasília, aqui em Brasília e também nos estados, aqui os partidos políticos precisam orientar as suas bancadas, mas, acima de tudo, discutirem entre si os tópicos da reforma política. Não adianta entregarmos essa responsabilidade tão somente ao deputado, ao senador. Eles, muitas vezes, têm a visão, gente, uma visão pessoal, mais de cunho eleitoral, mas não partidária, porque não vive o cotidiano, não vive o dia a dia de um partido político, onde um partido político ele cuida, seja do cadastramento do eleitor e do filiado, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, anos por anos, seguidos. E não apenas cuidam de eleições que ocorrem a cada 2 anos. O mandatário, ele tem uma visão apenas do seu mandato, da sua eleição, da sua reeleição. E ele faz a reforma política, discute a reforma política, muito nessa visão pessoal, sem a macrovisão do partido político que é dirigido por pessoas, inclusive não estão no dia a dia, um contato com o eleitor pessoal do deputado, do vereador, do senador, mas estão em contato muito mais ainda com o eleitor de forma geral do país. Nós que dirigimos partido político, eu digo por mim próprio, nós estamos olhando e observando as modificações que ocorrem na sociedade de plano comportamental, Muitas vezes o eleitor tem certas tendências em apoiar certos governos, certas atitudes de governo com relação a planos e projetos econômicos sociais. E o deputado é muito focado no seu eleitor. Já o dirigente partidário, essa é a dicotomia. Ele olha o macro, olha e observa o macro. E ainda mais que também o mandatário é um filiado, como outro qualquer, no bom sentido é. Ele sai, deixa de ser um filiado e, através do partido político, transforma-se no mandatário. E quem otorgou a ele esse direito? O partido político. Ora,
Não discutir essa questão da reforma política, muito mais o partido tem obrigação de intervir e interferir, porque ele é a pessoa jurídica que outorgará a este mandatário, através das eleições, o seu legítimo direito de representar a população. Então, primeiro é o partido político. O mandatário é um funcionário do partido. Ele faz, naturalmente, as vontades, interpreta as vontades do povo, mas o grande interveniente é o partido político. No nosso caso, especificamente, o nosso estatuto, o Estatuto do PRTB prevê filiação partidária, a filiação partidária deve ser feita e constituída no município. Mas, o Diretório Nacional, no caso dos mandatários, após a sua posse, passa a ter o Diretório Nacional a posse também dos seus mandatos. E, em sendo assim, a nossa responsabilidade passa a ser maior, que quando um mandatário, por uma razão ou outra, no município, ou no estado, ou a nível federal, ele erra, quem paga o pato é o Diretório Nacional e é o partido em si. É o nome da legenda, não é verdade? Então, nós temos que discutir, esse é o nosso ponto de vista, a reforma política, através, primeiro, do entendimento intrapartidário, suprapartidário. Nosso partido teve o privilégio de ofertar ideias e conceitos em várias reuniões entre partidos, entre os quais a constituição do Conselho Nacional de Partidos Políticos, a CNPP, ou Conselho, ou, para alguns, tratar-se-ia também, poderá se tratar também de algo macro, algo maior, né? Que no caso nós temos associações, federações e confederações. No caso, se o partido político é um partido organizado em 27 estados e tem um registro definitivo no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, passam os partidos políticos em nível nacional a constituírem-se confederações. Confederações, porque eles são o conjunto de federações que são estaduais e as federações são o conjunto de associações que são municipais. Então, um partido, por si só, né, ele já é uma confederação de federações. E, no conjunto, seremos, então, uma grande confederação. É como nós temos a FIFA, né, a Confederação de Futebol Internacional. Então, nós temos também, aqui no Brasil, a CBF, Confederação, né, Brasileira de Futebol, que ela enseja o quê? As federações estaduais, que, por sua vez, né, formam com os times de futebol, né, que são a razão de ser, como se fossem os filiados, né? São os filiados de partido político, também são os times de futebol. São os filiados da Confederação Brasileira de Futebol. E aí temos o grupo A, grupo B, grupo C, assim vai. No nosso pensamento, o partido político deverá, então, discutir internamente o que deseja em matéria de reforma política, o que é bom para si, juntamente com os demais partidos. Após essa discussão, é que levar-se-á a discussão nas comissões técnicas da Câmara e do Senado e depois para plenário, a fundamentação final da reforma política. Por isso, aliás, que eu acredito que não tem saído a reforma política como todos desejaríamos, todos nós desejaríamos. Por quê? São discussões feitas em plenário e nas comissões sem a participação dos partidos, não tem o respaldo partidário. Daí que nós propugnamos que no próximo ano, 2013, nós possamos fazer, então, reuniões logo no início. Aliás, já estive recentemente com o presidente do PMDB, o Adi Halpe, com o Michel Temer também, né? Renan Calheiros, Sarney, presidente de partidos como o PSDB também, o Aécio Neves, o Álvaro Dias, líder do PSDB. Vamos estar nos próximos dias com o Alckmin,
Com o PT temos as melhores relações possíveis, embora não tive pessoalmente com o Rui Falcão ainda, mas alguns dirigentes e deputados, como Paulo Teixeira, PPS, Roberto Freire. Também tivemos uma conversa a respeito do assunto com o presidente do PP, senador Dornelles, e vários outros presidentes de partidos menores, mas que não deixam de ter a sua importância, como Daniel Torinho, do PTC, não é? O Vasco Alves, do PRP, e outros companheiros e colegas, presidentes nacionais de partido, como sou do PRTB, e todos são unânimes em dizerem que essa tese do PRTB é correta. Discutimos primeiro os presidentes de partido, depois levamos a reforma política para o Congresso e aí teremos então a reforma definitiva. É isso que hoje nessa palestra queríamos trazer para vocês na TV PRTB, levada ao ar pela internet, pelo YouTube, para que todos possam avaliarem e verem o pensamento do seu presidente do Conselho, da Fundação e também presidente do PRTB, as ideias e conceitos que queremos implementar através da Fundação e que é exatamente isto a razão de ser e a existência dela. Muito obrigado e até a próxima palestra.